Olá pessoal, o objetivo aqui hoje é fazer um breve mapeamento de acessibilidade do app 99 para mostrar para vocês, né, algumas técnicas, enfim, apresentar algumas considerações importantes na hora da gente fazer os testes, para que vocês tenham aí alguns insights também, tá bom? Estamos no iPhone XR com a versão do iOS em 14.4.1 e a versão do app 99 6.17.5. Bem, de início a gente vai fazer uma varredura pela tela, né? Conhecê-la aqui, saber o que contém essa tela, por meio dos swipes, né? Ou arrastos mesmo da esquerda para a direita. E depois, conforme for a necessidade, a gente faz uma exploração tátil para se certificar de mais algumas coisas e afins, tá bom? Então, de início, vamos dar um toque com 4 dedos na parte superior da tela para irmos lá para o primeiro elemento dela e começar essa varredura do início, né, do canto superior esquerdo até o final. Back com botão voltar. Opa! Então, a gente já começa aqui com algo que nos chama a atenção, esse back e com, né, que não está em português. Já temos um problema, e depois ele fala voltar. E aí eu queria chamar a atenção aqui para esse voltar, porque ele não é algo do aplicativo em si. É aquele reconhecimento de tela, né, aquele reconhecimento de texto e imagem que está em ação do iOS. E é um bug, inclusive, porque para os testes a gente recomenda deixar essa configuração desabilitada, e de fato ela está, né? Os 3 itens relacionados ao reconhecimento do VoiceOver, lá em ajustes, acessibilidade, VoiceOver, reconhecimento do VoiceOver, estão desabilitados, mas por vezes ele acaba funcionando, né? É um bug aí da própria Apple. E como que a gente vai se certificar? Vou colocar mais uma vez aqui para vocês prestarem atenção no sonzinho, ó. Back com botão voltar. E vamos fazer uma... Vocês viram que ele tem um sonzinho bem característico antes da expressão voltar. Então sempre que vocês ouvirem isso, significa que a próximo item que ele vai falar é o reconhecimento. Tem uma opção lá nessa mesma rota, né, em ajustes, acessibilidade, VoiceOver e reconhecimento do VoiceOver. E lá no final tem uma opção em que você pode escolher como você quer esse tipo de retorno. Se por meio desse som, ele é o default, o que vem marcado por padrão. E tem também por fala, que aí antes da expressão ele vai falar possivelmente, e aí no caso aqui ele falaria voltar, né? Fica um pouco mais claro para entender e saber que aquilo realmente não faz parte do app, e sim o próprio reconhecimento do VoiceOver que está em ação. E então tem esse sonzinho característico que nos faz saber dessa situação e aí não apontar isso como um defeito de acessibilidade, tá bom? Não é nada que o desenvolvedor vai poder atuar e resolver, tá bom? Seguindo. Insira o número de telefone. Opa, aqui temos um pequeno texto, né? O que aparentemente deveria ser um título, né? Mas não está lendo como título. Para facilitar o contato, informe um número que você usa regularmente. Aqui temos um bloquinho de texto e temos um erro, né? Um erro de ortografia aqui nesse bloco de texto. Vamos conferir? Entrada de braille palavras. Girei o rotor, né? Até palavras, e agora vamos navegar até lá com arrastos de cima para baixo. Para facilitar o contato, informe um número que você usa regularmente. Vamos soletrar aqui, ó. Entrada de braille caracteres. Por caracteres agora. R, E, G, U, L, A, M. Tá faltando um R, né? Então um defeito não necessariamente de acessibilidade, né? Vem mais lá de funcional, mas nós conseguimos identificá-lo. Vamos seguir a nossa navegação. Campo de texto. Está editando. Insira seu número. Modo caractere. Ponto de inserção no início. Use o rotor para acessar palavras. Aqui é onde nós informaríamos, né, o número do telefone, e temos uma série de apontamentos aqui. Primeiro deles, vocês veem que ele já fala de bate-pronto campo de texto,
né? Ou seja, está sem label, está sem rótulo. E esse insira seu número que ele fala, notem que ele fala com uma entonação mais grave. Isso significa que é um placeholder, né, que tem aqui dentro desse campo de edição. É aquele textinho informativo, de apoio, de suporte que geralmente o pessoal coloca dentro do próprio input, né? Inclusive não é uma recomendação, não é uma boa prática, mas o pessoal utiliza. E temos outras falhas, como por exemplo, insira seu número. Que número, né? Pode ser meu celular, tem que ser um telefone fixo, é com DDD, com DDI, com nono dígito, enfim. É uma instrução bastante vaga. Então temos uma série de questões a serem observadas aqui em relação a esse campo. Mais 55, botão. Opa, mais 55, mais um campo sem rótulo, sem label. Ele falou diretamente o valor que está nesse campo, né, nesse botão, que é o mais 55, o DDDI do Brasil. E provavelmente está na ordem errada, né? Geralmente você precisa do DDI antes do número do telefone. Depois eu vou mostrar aqui para vocês uma técnica para a gente conferir isso. UPS com wrong state, botão. Opa, mais uma expressão em inglês, né? Provavelmente. E ele está dizendo que isso é um botão. Mas um botão para quê, né? Para que ele serve? Ainda não tenho uma informação a respeito disso. Vamos soletrar aqui por palavras para a gente ter uma melhor noção dessa expressão. Entrada de braille, palavras. UPS. UPS. Icon. Wrong. State. Opa, alguma coisa relacionada ao estado, né? E está tudo em inglês e é um botão. Vamos continuar a navegação para ver se a gente, na sequência, tem um contexto melhor do que significa. Aceitar. Opa, aceitar. Aqui é só um texto sem ação, né? Vamos continuar navegando. Termos e condições de uso. Botão. Termos e condições de uso. Opa, então eu estou entendendo que provavelmente aquela expressão em inglês que ele leu ali atrás deve ser um cheque para eu marcar, né, o meu aceite aos termos e condições. Vamos aceitar. Experimentar isso. UPS com wrong state. Botão. Selecionado. UPS com wrong state. Agora ele falou selecionado. UPS com wrong state. Tique. Olha, percebam que aí quando eu desmarquei ele não falou, né, que desmarcou. E novamente entrou em ação o reconhecimento do voiceover. No finalzinho ali ele fez o sonzinho e falou tique. Provavelmente aqui a gente está exatamente sobre o ícone que representa o cheque, né? E aí ele leu esse tique pra gente. Aceitar. O aceitar aqui provavelmente não vai ter nenhum tipo de ação, é um texto somente. Aceitar. Né? UPS com wrong state. Botão. Não marcou lá o cheque porque aceitar. A área de clique foi sobre o aceitar. Termos e condições de uso. Botão. E o termos e condições de uso, que provavelmente vai abrir aquela paginazinha, né, com informações a respeito do termo, né? Aqui, em tese, o mais recomendável é que fosse um link, né? Mas, enfim. Tudo certo. Escurecido. Botão. Tudo certo. Escurecido. Botão. Aqui, provavelmente, é o botão para a gente submeter, né, os dados que a gente informou, o número do celular. E ele está dizendo que está escurecido. Ou seja, no mundo iOS, esse escurecido significa que ele está desabilitado. Por conta de que os dados não estão válidos, né? Então, se eu der um clique aqui, ele não vai ter nenhum tipo de ação. Acessar via rede social. Acessar via rede social. Mais um trechinho de texto curto, né? Que provavelmente separa uma seção, então deveria ser um título e está sem essa marcação. TPL Homepage com Facebook. Botão. Opa, mais uma expressão em inglês. Fica claro pra gente que é algo relacionado ao Facebook, né? Provavelmente pra gente se logar com o Facebook. E está com semântica de botão, corretinho. TPL Homepage com Google. Botão. A mesma coisa, agora se aplicando pro Google. IC Login Apple. Botão. E o próximo também, mas aí se aplicando para Apple. IC Login Apple. Botão. Pronto, chegamos ao fim da tela, né? Então passamos por todos os elementos contidos nela. E o que nos chamou a atenção aqui, e aí é importante a gente fazer o que a gente chama de exploração tátil, né? Para quem é deficiente visual e está testando sozinho, não tem um apoio de um par visual, né?
lá aquele campo DDI, que aparentemente ele leu, aparentemente não, né? Ele leu posteriormente ao número do telefone. E nós precisamos nos certificar se realmente esse campo está antes ou depois, porque a ordem lógica é que ele estivesse antes. Então nós vamos colocar um dedo sobre a tela, vou começar lá do canto superior esquerdo. Back icon, botão, voltar. Naquele botão, né, voltar, que está lá em cima, que nós já falamos sobre ele logo no comecinho. Vou deslizar um pouquinho para a direita, tentar manter uma linha reta. Ó, não achei nada, cheguei lá do outro lado da tela, então aparentemente aqui só tem o botão voltar no canto superior esquerdo mesmo. Icon, botão, e não voltar. tenho mais nada. Vou descer um pouquinho para baixo, voltei no botão voltar e vou deslizar um pouco para baixo. Insira o número de telefone. Olha, achei o título aqui. E agora eu entendi que realmente tem cara de ser título isso, né? Insira o número de telefone. Ó. Vou deslizar um pouquinho mais para baixo. Para facilitar o contato, informe um número que você usa regularmente. Entrei no bloco de texto, vou deslizar um pouco mais para baixo. Mais 55, botão. Olha, achei o mais 55. Agora eu vou deslizar em linha reta para a direita. Insira seu número. Campo de texto. Opa! Toque duas vezes para Achei editar. aqui o campo de inserção do número do telefone. Ou seja, realmente o mais 55 está à esquerda e o insiro número está à direita. Ou seja, a ordem de leitura, quando eu navego com swipes, está invertida. Primeiro ele encontra o número do telefone, para depois ele encontrar o mais 55. Né? Temos aí um grave defeito de acessibilidade. Para facilitar o mais 55. Então, botão. Essa é uma técnica importante, a exploração da tela, né? Para que a gente tenha uma noção real de onde está cada componente. E só para a gente finalizar ela, e vocês entenderem mais uns contextos interessantes, olha. Termos e UPS com wrong state. Botão. Aqui está aquele chequezinho que está sendo nomeado em inglês. Eu estou com o dedo fixo na tela no canto esquerdo, tá bom? Ele não chegou nem na metade da tela ainda aqui, tá falta um pouquinho para chegar na metade. E esse ícone está exatamente embaixo do DDI, né, do mais 55, ó. Vou subir um pouquinho o meu dedo. Mais 55, ó, botão. Subi, desci. UPS com wrong state. Botão. Caí sobre o ícone. Agora eu vou deslizar em linha reta para a direita. Aceitar. Caí já no aceitar, ó, tá bem pertinho mesmo, tem um dedo de distância, pouco menos de um dedo de distância da borda esquerda. Já caí no aceitar, vou deslizar mais uma vez. Termos e condições de uso. Botão. E aí ele já caiu no termos e condições de uso, tá? Então esses três itens estão numa linha só, tá bom? Sendo que eles estão separados. O correto aqui seria unificar. Aceitar. UPS com wrong esse state. UPS botão. E com wrong state com o aceitar. Aceitar. Termos e condições de uso. Opa, passei, né? Aceitar. Isso, com o aceitar. E ele deveria chamar apenas aceitar. Não deveria ter esse nome que está tendo aqui no check, tá? Vou descer mais um pouquinho. Tudo certo. Escurecido. Botão. Achei o botão tudo certo, que ainda está indisponível porque eu não preenchi os dados. TPL homepage com tudo certo. Acessar via rede social. Opa, ó, o acessar, ele tá um pouquinho mais centralizado, então tudo quando certo. eu desci o dedo, botão. Somente aqui na borda esquerda eu não achei tudo ele. Certo. Ó. Escurecido. Botão. TPL homepage com Facebook. Isso, ó, e botão. nem o do Facebook, ele também tá um pouquinho afastado da borda. Então eu não achei nenhum deles. Tudo Aí certo. vindo um pouquinho mais para a direita, mais para o meio da tela, né? Acessar via rede eu social. Eu achei o acessar via rede social, então isso realmente deve ser um título, porque ele está até centralizado. E aí quando eu desço... TPL homepage com Facebook. Botão. Achei o Facebook, vou seguir em linha reta para a direita. TPL homepage com Google. Botão. Achei o Google. E ser login Apple. Botão. E achei o Apple, ou seja, os três ícones estão numa mesma linha reta. E aí a última dica que eu queria dar para vocês é em relação ao placeholder, para a gente confirmar, além dele baixar a entonação, veja o que acontece se eu inserir uma informação nele. Insira seu número. Campo de texto. Ponto de inserção no final. Vou pôr aqui 11.
que é o DDD, e vejam que ele vai ter sumido, ó, só vai estar aparecendo 11. Campo de texto. Está editando. 11. Modo palavra. Ponto de inserção no final. Use o Viu? rotor para acessar. Sumiu o insira seu número, porque ele era um placeholder, ou seja, com a informação que eu estou preenchendo, ele sai da tela, tá bom? Do campo, aliás. Então é isso, espero que tenha sido útil para vocês e a gente fica aí no aguardo de críticas e sugestões